Hey, tell me, do you have a best friend? And who is your best friend? Primeiro deixa eu te falar qual é a minha resposta para essas perguntas. Para a primeira pergunta, do you have a best friend? Yes, I do. Who is your best friend? Well, Perla is my best friend. Com certeza você percebeu que a gente tem dois tipos de perguntas, certo? É sobre isso que é o nosso vídeo hoje. Question forms. Well, nas perguntas que eu fiz anteriormente, a primeira delas, do you have a best friend? Essa é uma object question, ou seja, ela é uma pergunta que ela quer saber informações sobre o objeto daquela minha frase. Do you have a best friend? Yes, I do. Ok? Eu tô perguntando então sobre o best friend, se alguém tem, sim ou não. Agora a segunda pergunta. Who is your best friend? Bom, aqui eu vou ter uma subject question, porque eu tô querendo saber informações sobre o sujeito, ou seja, Perla is my best friend. Então, Perla aqui vai ser o sujeito, ela é a minha amiga, ok? So this is the subject question. Well, lá na primeira pergunta que eu fiz, que é uma object question, onde eu quero saber informações sobre o objeto lá daquela minha frase, eu vou precisar usar o auxiliar. Lembram quais são os auxiliares? Do, did, ok? O does, a gente precisa usar esses auxiliares para fazer uma pergunta que está se referindo ao objeto. Agora, na segunda, quando eu quero saber sobre o subject, sobre o sujeito, eu estou fazendo uma pergunta sobre quem é o sujeito daquela minha frase, eu não vou precisar usar o auxiliar. Eu não uso do, o did, tanto que a minha pergunta foi só Who's your best friend? Ok? E a primeira, do you have a best friend? Mas peraí, a gente vai analisar esses exemplos com mais calma. A gente sabe que quando a gente tem present, past, a gente usa o auxiliar do, quando é presente, does para he, she ou it. No passado eu preciso do auxiliar did. Então, olha só essa frase. Cami lost her house keys. O sujeito dessa frase é Cami, né? Quem fez a ação, quem perdeu algo foi a Cami. Depois a gente tem o verbo lost e o objeto house keys. Para a gente fazer perguntas, para descobrir informações sobre essa pergunta, a gente tem duas maneiras. Uma delas é para eu perguntar quem perdeu as chaves, ou seja, quero a resposta de quem foi o responsável por aquilo, ou seja, quem fez a ação de perder as chaves. Então eu vou usar who lost the keys. Quem perdeu as chaves, lembrando que como essa frase está no passado, né? A Cami perdeu a chave, eu vou usar who lost the keys, com o meu verbo no passado e sem auxiliar. Agora, se eu quiser perguntar o que a Cami perdeu, ou seja, vou estar me referindo ao objeto, né? A coisa que ela perdeu, o objeto lá da frase, eu vou perguntar então utilizando o auxiliar. Ok? Nesse caso, como é uma frase no passado, eu vou usar o auxiliar did. Então eu vou perguntar, what did Cami lose? Ou seja, o que a Cami perdeu? E aqui vai o auxiliar, porque lembra, eu tô fazendo uma pergunta sobre o objeto. E aí a resposta vai ser, well, Cami lost the house keys. Ok? Então, para sintetizar tudo isso, a gente não pode esquecer que quando eu quero pedir sobre o objeto, eu uso o do, o did, o auxiliar que for necessário. Quando eu quero saber quem fez alguma coisa, eu não vou precisar usar ele. Vinícius loves chocolate, ok? Essa é uma frase afirmativa. Vinícius ama chocolate. Agora, se eu quiser perguntar quem ama alguma coisa, é porque eu quero saber qual é o sujeito, né? Vinícius, quero que a resposta seja essa. Então eu vou perguntar, who loves chocolate? Bem, a resposta vai ser Vinícius loves chocolate. Então aqui, como eu perguntei sobre a pessoa que ama alguma coisa, ou seja, o sujeito da frase, eu não preciso usar o auxiliar do, did, ok? Mas agora, se eu quero saber o que ele ama, eu vou perguntar What does Vinícius love? Ok? Aqui eu vou usar o auxiliar does, porque é afirmativa, e Vinícius é ele, terceira pessoa do singular. Então, what does Vinícius love? Well, Vinícius loves chocolate. Ok? Então, não esquece disso. Parece difícil, mas não é. Depois que a gente entende
o que é uma object question ou uma subject question, tudo se torna mais fácil. Eu espero que com esse vídeo você consiga ter compreendido um pouco melhor sobre essas question forms, ok? Thank you so much and see you soon. Bye!